Então, né, por que não Heidegger deixou inacabado o Ser e Tempo, e por que e você perguntou se outros autores teriam continuado, né? Eu comentei que ele próprio, de alguma maneira, teria continuado por vários caminhos. Inclusive tem um texto de 1962, portanto, né, 35 anos depois, uma conferência que tem o título que teria a terceira parte da primeira divisão, que é Tempo e Ser. Mas que ele, enfim, mas é uma conferência, né? Então alguns especulam se ali ele está dando a resposta do que seria a terceira parte, mas aí muitas águas já correram, né? Ele escreveu muita coisa no meio do caminho, mas certamente daria para dizer que, de um modo geral, quer dizer, a obra dele como um todo é uma tentativa permanente de falar sobre o ser, né? De abordar o ser, de fazer isso que ele teria feito na terceira parte não publicada de Ser e Tempo. E aí eu estava comentando, né, eu trouxe para comentar com vocês esse livro do Didier Franck, então, né, que tem esse outro livro um grandão sobre o Nietzsche, Nietzsche, a Sombra de Deus. E aqui ele tem uma tese interessante em que ele procura mostrar, eu não li inteiro ainda, né, mas eu já peguei um pouco o básico. Então, o problema de Ser e Tempo é que o espacializar, né, como a gente estava vendo na última aula, seria essencialmente um temporalizar, né, quer dizer, como se nós movimentássemos as coisas, né? Então, por isso que ele insiste muito em afastamento, desafastamento, aproximação, tudo aquilo que a gente viu, né? Eu dei alguns exemplos, enfim, né? A gente olha para a árvore, traz a árvore para perto, tudo isso, né? Quer dizer, como se a gente espacializasse o mundo, né? Só que isso, como ele vai revelar na segunda parte, é em última instância um temporalizar. E ele vai, inclusive, lá, quando ele está tratando da temporalidade, criticar o Bergson pelo fato de o Bergson não ter feito essa... Porque há semelhanças entre o modo como o Heidegger entende a temporalidade, a noção de duração do Bergson, enfim, há quem explore esse parentesco, né? Mas lá ele critica o Bergson por não ter percebido essa anterioridade do tempo em relação ao espaço, de ver os dois, de certa maneira, como co-originários, digamos assim, pelo menos na linguagem do Heidegger, né? Enquanto que ele não, ele está vendo o tempo como o mais fundamental, né? E o espaço como algo, digamos, a espacialização como decorrente da temporalização. E ele vai mudar de posição em relação a isso. Essa é uma das coisas, vamos dizer, interessantes de pensar. Quer dizer, ele muda de posição depois. E esse autor, ele insiste muito nisso, mas ele tenta mostrar que, na verdade, ele tinha que mudar de posição porque algumas coisas, alguns elementos importantes da caracterização que ele está fazendo da espacialidade já em Ser e Tempo, na verdade, exigiriam essa mudança no sentido de ver a espacialidade e a temporalidade como co-originárias, como igualmente fundantes do nosso existir, né? Em alguma medida do ser, enquanto tal, né? Por exemplo, um dos argumentos que ele tem que é interessante é que justamente naquelas expressões, né, que eu já coloquei várias vezes na lousa, não vou botar de novo, né, vorhanden sein, zu handen sein, né, eu sempre chamei a atenção, olha, tem a palavra Hand aqui, a palavra mão, né? E eu já comentei, por outro lado, que há muitas críticas a Ser e Tempo pelo fato do Heidegger não ter abordado, não ter tematizado, não ter minimamente desenvolvido a questão da corporeidade, né? Então ele parece o tempo todo estar falando da existência nessa chave, né, de um temporalizar, espacializar, etc., como talvez, né, algo muito mais espiritual do que corporal. Mas ele então fala, bom, mas por outro lado ele está colocando essas expressões que chamam a atenção para a mão e para uma proximidade, né, um estar à mão das coisas, que é uma proximidade espacial e física, corporal. Ele fala em encarnação. Interessante, né? Porque é como se essa existência que parece descarnada, né, existem, né, momentos em que ela se encarna. E ele usa essa ideia da mão, né, como um argumento importante. E depois ele vai tratar também de como essa mesma proximidade se dá entre os seres humanos, né, entre os seres aí,
no capítulo que a gente vai trabalhar hoje, né? Que é o capítulo justamente do Sercon, do Sereikon, né? Enfim, e aí ele fala, bom, então era inevitável que ele acabasse tendo que fazer isso. Enfim, me pareceu interessante, né, essa ideia, porque de fato há um pouco essa sensação, né? Inclusive, se a gente pensa no desenvolvimento do pensamento dele até Ser e Tempo, que tinha uma ênfase muito grande na facticidade, né, no elemento fático da vida, etc., concreto, a palavra existência ela entra em Ser e Tempo parecendo conferir, né, a compreensão ontológica do ser humano, né, vamos dizer aí, um elemento imaterial que parece dominar em grande medida e que está associado à temporalidade. Embora a facticidade apareça, mas aí você tem a existência e a facticidade, né? Inclusive a gente viu aquela passagem do parágrafo 12, né? Em que a corporeidade aparece associada à facticidade, mas ele não desenvolve, né? E aí, o que esse autor está dizendo é um pouco o seguinte: se ele desenvolvesse, ele acabaria percebendo como a espacialidade ela também está o tempo todo pressuposta, assim como a temporalidade. Né? Então, tem uma discussão aí que passa também, né, como eu já comentei com vocês, o Heidegger ele traz o Kant para o diálogo, né, em Ser e Tempo, ele radicaliza esse diálogo em 29 no livro Kant, o Problema da Metafísica, e o que ele vê de interessante no Kant nesse período é justamente aquele caráter mais fundamental do tempo em relação ao espaço. Porque no Kant, acho que eu falei na última aula até, né? O espaço ele é forma dos sentidos externos, ao passo que o tempo ele é forma do sentido interno e dos externos. Então ele seria mais fundamental. Eu até acho que já dei o exemplo, né, de ideias, conceitos, tudo aquilo que está na nossa mente, né, números, que não tem existência espacial, tem existência temporal. Então nessa medida, né, o tempo seria mais fundamental que o espaço. Mas talvez esse seja um dos fatores, então, para ele não ter seguido esse mesmo caminho, porque a espacialidade ela se torna tão importante quanto a temporalidade. Enfim, e aí ele vai pegar também, né, elementos do Heidegger posterior para mostrar como a espacialidade vai se desdobrando, né, mas não sei se eu não conseguiria explicar bem, né, mas olha como é interessante, né? Então ele usa essa ideia de encarnação, a mão e o mundo, o tato e a vida, a angústia, a carne e o espaço. Ele vai passando pelos temas de Ser e Tempo, mas se valendo de outros textos do Heidegger, tanto do mesmo período como posteriores, para mostrar como a espacialidade já está aqui, já tem aqui um papel central. Isso é interessante para a questão da territorialidade, né, que a gente estava falando da semana passada. O espaço e o Sercon, o entrecruzamento das mãos. Então é bem, bem interessante, né? O problema da carne e o fim da metafísica. Então tem... quer dizer, ele vai nessa direção, portanto, né? Então essa ênfase na temporalidade diminui depois. Então veja, as duas coisas, o que ele está dizendo, e o que eu já tinha falado, né, da subjetividade, concorrem no sentido de... concorrem não, né? Quer dizer, convergem no sentido de mostrar que talvez justamente essa aproximação do Kant tenha sido algo que ele depois... ele deixa de lado mesmo, né? Inclusive depois ele tem um texto, sei lá, dos anos 30, mais para o final dos anos 30, em que ele mesmo se referindo a Kant, o problema da metafísica, ele reconhece que forçou muito a barra na interpretação do Kant para, vamos dizer, fazer o que ele queria, né? No sentido de botar lá o Kant já vendo, né, o que ele estava vendo. Então, e aí, de fato, né, o Kant perde importância. Ele vai ter os cursos sobre o Nietzsche, né? Acho que aí, talvez o Hegel e o Nietzsche sejam duas figuras mais importantes do que o Kant na segunda fase do pensamento dele. Então talvez um pouco isso, né? Porque com o Kant
ele ainda estaria um tanto preso à própria subjetividade moderna, por mais que ele esteja, né, tentando modificar, né, trazer o a priori para o ser no mundo, como eu também já mostrei, enfim, com a própria noção de ser no mundo, né, ele está tentando sair da subjetividade, ele ainda estaria, né, numa chave transcendental, do a priori, etc, etc. E ao mesmo tempo, e por conta disso, porque no Kant tem essa primazia do tempo, ele também estaria, né, colocando ênfase demais no tempo e de menos no espaço, coisa que ele depois vai modificar. Então, essa seria uma maneira interessante de pensar, né? As duas coisas se somam para pensar. Essa fase kantiana, como alguns comentadores vão dizer, né, de fato, como se ele é um caminho que ele explorou aqui, né, um caminho mais kantiano, que depois ele deixa de lado e ele vai por outros caminhos, porque ele percebe que esse caminho para chegar no ser talvez não fosse o mais adequado. É interessante, quer dizer, ele vai tentando, né, ele vai, é bem isso. Por isso que ele, no final, isso é uma coisa que ele afirma lá no final da vida, né, se refere às obras não como obras, mas como caminhos, né, são sempre tentativas. Ele usa muito essa ideia, essa imagem, né? Enfim, acho que foi uma boa questão para começar. Bom, passando então para o capítulo 4, né? Lembrando, né, que só como eu falei por WhatsApp, né, a gente então eu mudei um pouquinho o nosso programa para a gente ter uma aula no começo da semana que vem, né, para fazer uma revisão geral com vistas à prova, em vez de avançar na leitura, né? Então a gente vai sexta-feira começar o capítulo 5, só o primeiro parágrafo, né? O capítulo 5 também é dividido em partes, né? Tem A e B. E aí depois a gente entra para valer no capítulo 5, né? Então a gente, enfim, com isso dá uma respirada, né? Tá? Bom, antes de mais nada, esse capítulo, né? Bom, o título é O Ser no Mundo, como ser com e ser si mesmo, né? A Márcia traduz por ser próprio, né? Aqui eu acho que ser si mesmo é melhor, porque é Selbstsein. Oi? Ah, então ela mudou. Na versão que eu tenho. Porque ela mudou algumas coisas. Então isso ela mudou. No PDF que eu tenho aqui está ser próprio. Ela mudou algumas coisas para melhor. Pena que ela não mudou a presença, né? Se tivesse mudado. Bom, e aí tem o impessoal, que é como ela traduz o das man. Das man é muito difícil de traduzir, né? Porque é uma expressão que a gente usa, né, no sentido, por exemplo, wie sagt man das auf Deutsch? Né? Wie sagt, como se diz man auf Deutsch? O man é como se diz isso em alemão? Né? O se seria talvez mas tem um substantivo aí, né? Um elemento na frase, wie sagt man das auf Deutsch? Então, como se fosse assim, como alguém fala isso, né? Só que esse alguém é totalmente indeterminado, né? É justamente um alguém que é um ninguém, e ele vai explorar muito isso, né? É difícil de... Em francês tem uma expressão, né? Não sei se alguém sabe francês, conhece um pouco da língua, né? Que é o on. Como on dit ça en français? Mesma coisa, né? O on tem uma função similar à do man, né? Também é uma coisa indeterminada que tem essa função, né? Em inglês, por exemplo, não tem. Então, os tradutores, pelo menos as duas principais traduções, né, que eu consultei, ambos traduzem por they, eles, né? Como eles dizem isso em alemão, não é bem isso, né? Mas é uma tentativa, né? É difícil mesmo de traduzir. O Fausto traduziu por a gente, com hífen, né? Como a gente diz isso em alemão, né? Faz sentido. Não é ruim essa opção. Mas ao longo do texto, como se repete demais a expressão, vai ficando um pouco estranho, né? Enfim, mas é difícil, realmente difícil. Eu fico sempre um pouco em dúvida assim, sobre né? O impessoal está meio consagrado, as pessoas em geral se referem, né, ao impessoal. Mas também, por outro lado, a impessoalidade, né, da ideia de uma neutralidade, né, por exemplo, que a gente, né, no direito é valorizada, né? As decisões têm que ser impessoais.
né? Porque se elas são pessoais significa que tem algum fator, né, de amizade, de parentesco, o que quer que seja, que torna pessoal a coisa. E o Dasman não, né, não tem esse sentido, né? Porque ele é uma coisa que está no cotidiano, etc. Mas enfim, né? O sentido geral é isso, né? É uma ideia do que todo mundo faz, né? Então, pensa-se como todo mundo pensa, né? Fala-se como todo mundo fala. Uma ideia, vamos dizer, do senso comum, né? Daquilo que é uma tendência geral na sociedade, né? As pessoas têm um certo modo de proceder que a gente vai incorporando, né? Os indivíduos vão incorporando e agindo da mesma maneira. Essa é a ideia do impessoal. No Cambridge Companion ao Ser e Tempo, né, o que eu já citei umas 2 vezes aqui, né, o Rothwell e o Murphy, né, que são os organizadores, eles têm o primeiro capítulo, né, em que eles dão uma visão panorâmica do livro, né. E aí achei interessante trazer algumas coisinhas, né, que eles fazem um apanhado assim do capítulo. Bom, como a gente sabe, né, o Heidegger está evitando as visões substancialistas de tudo, né? A noção de substância como aquilo que é permanente, fixo, etc., para caracterizar a essência das coisas, ele está, né, justamente procurando romper com isso, inclusive no que diz respeito ao eu, ao ser aí, né, e ao eu, embora, como a gente viu, ele caracterize lá no parágrafo 9, ao qual ele se remete aqui, né, o ser aí como sempre meu. É o ente que é sempre meu, né? Então o eu aparece ali. Então essa é uma questão a ser considerada também. Porque, inclusive aqui, como a gente vai ver, tem um momento que ele fala do eu, né, que é uma palavra carregadíssima né, de significados na história da filosofia, evidentemente, né, inclusive em Descartes, né, com o Cógido. Mas acontece que o ponto de partida, o tempo todo aqui, como a gente sabe, é a cotidianidade, né? Então ele está fazendo uma análise do ser aí tal como ele se mostra, de início, na maior parte das vezes, que é a expressão que ele usa, né, zunächst und zumeist, para não dizer em geral, né, algo assim, ou seja, na cotidianidade, isso que ele caracteriza como cotidianidade, como mediania, como impessoalidade nesse sentido, né, como aquilo que todos fazem e assim por diante. Então, ele tem que analisar como é que o eu aparece aí, né? Ora, e no nosso caso, né, o eu ele aparece na cotidianidade com esses sentidos que foram sendo atribuídos a ele ao longo do tempo, né? Então ele aparece como sendo algo substancial, no senso comum, digamos assim, né? Quer dizer, a gente usa a palavra eu se referindo a algo que seria uma identidade, né, permanente do nascimento à morte, quer dizer, tem uma certa concepção de eu que tá dada, digamos assim, né? E isso, né, tanto aqui como no capítulo do mundo, acho que no capítulo do mundo isso ficou mais claro até, né, muito claro. O Heidegger está o tempo todo vendo, né, as práticas do dia a dia, né? Como é que o ser humano opera de fato, né? Como é que os significados das coisas vão sendo atribuídos a elas e assim por diante, né? E aqui ele vai fazer isso com o eu, né? Com aquilo que a gente entende por eu, né? Então todas essas práticas, o plano de fundo das significações e assim por diante. E desse ponto de vista, esse impessoal, ou também o que o Heidegger vai chamar, né, ele já mencionou isso no capítulo sobre o mundo, a gente não viu essa passagem, mas ele fala em mundo público e mundo privado. A princípio, o público é o que está dado, né? O privado é de alguma maneira derivado, né, do público, daquilo que está posto, né? Aqui vai ter uma questão, né, inevitável, assim, é impossível ler esse capítulo sem a gente se perguntar isso, então a gente pode já colocar de saída essa pergunta. O Heidegger está pensando no Dasein realmente num sentido universal, como por vezes, né, ele parece estar aqui fazendo uma caracterização que tem uma interpretação de universalidade, ou ele está, sobretudo nesse capítulo, pensando na sociedade de massas do século XX, né,
está se constituindo a partir do século XIX e que muita gente está tematizando, tentando compreender, né? O Nietzsche já falava do rebanho, o Adorno e Horkheimer, né, vão falar da indústria cultural, também vão, né, explorar essa ideia. Está todo mundo, né, tentando entender essa sociedade específica, que é uma sociedade de massas, né? E aqui muitas vezes fica difícil, né, pensar que ele não está falando exatamente disso, né? E aí seria, portanto, uma caracterização mais localizada para falar em tese, né, do Dasein, do ser aí em geral, enfim. Então, né, aqui eu vou citar um trecho em que eles falam o seguinte: antes de poder, portanto, né, em função disso, dessa primazia do impessoal, né, do humano, do agente, do como todos fazem, etc., antes de poder tomar responsabilidade por sua própria existência de um modo autêntico, uma coisa que a gente vai começar a ver mais a partir daqui, que lá na angústia vai ser importante, né, e na segunda parte mais ainda, antes de poder tomar responsabilidade por sua própria existência de um modo autêntico, a pessoa já se percebe como sendo interpretada em termos de sua participação em práticas sociais, ou seja, aqui também a intersubjetividade é fundamental, né? Quer dizer, o modo como nós nos interpretamos deriva do modo como nós estamos inseridos na rede de relações com outros seres humanos, com as coisas, que a gente já viu no outro capítulo, com os instrumentos e coisas, e com os demais seres humanos. Tinha que ter também os animais aqui, né? Mas, como a gente já viu, os animais estão de fora. Mas o modo como a gente se percebe, o modo como a gente se interpreta, cada um de nós a si próprio, em princípio, é marcado por essa, né? É fundado, de certo modo, né, na intersubjetividade. Mas existe a possibilidade de assumir a responsabilidade pela própria existência de um modo autêntico, que é uma marca, né, nesse caso, do pensamento existencialista, né? Isso é uma outra coisa também que a gente poderia pensar no que diz respeito a ser e tempo, e o que o Heidegger vai fazer depois, né? Aqui, no momento em que ele trouxe a existência, né, como palavra central, e muito do que ele afirma, a gente já falei isso antes, né, aproxima muito ele das filosofias existencialistas. E depois, sobretudo quando, né, o Sartre começa a explorar isso e ficar conhecido, ele vai tentar se descolar o máximo possível do existencialismo. Tem até aquela polêmica, né, o texto do Sartre, o existencialismo é o humanismo, e a carta sobre o humanismo do Heidegger, né, que, se não me engano, são lá dos anos 50, 60, eu acho. Enfim, né, então ele também... Isso é outra coisa que, vamos dizer, ele não vai mais, os próximos caminhos ele vai evitar esse elemento muito forte, né, do existencialismo. Mas esse é um ponto fundamental do ser e tempo. E, inclusive, no que diz respeito à influência que ele exerceu sobre muita gente, inclusive sobre o Sartre, né? Então, a questão aqui, então, né, dentro dessa lógica, a autenticidade só pode acontecer de modo derivado, ou seja, depois, né, o que vem primeiro é a inautenticidade. A autenticidade, ela pode acontecer, pode não acontecer, né, digamos assim, mas ela virá depois. Tem uma célebre frase do Sartre, que talvez eu já tenha citado, em que ele diz: não importa o que fizeram de nós, mas o que faremos do que fizeram de nós. Eu acho que ela é interessante porque ilustra bem isso, né? Nós somos o que fizeram de nós. A partir de um determinado momento você pode pensar: bom, o que eu farei do que fizeram de mim, né? Tá? E eles dão, né, então, alguns exemplos também interessantes, né? A própria noção que a gente tem, né, de o que é meu, o que é seu, né? O modo como a gente lida, portanto, e isso se dá já no âmbito das relações entre seres aí, né? Noção de propriedade: isso é meu, isso é seu, né? Porque, veja, a relação com as coisas e com os instrumentos, num primeiro momento lá no mundo, claro, isso já estava pressuposto, mas o que baliza, o que estrutura essas relações de propriedade são, evidentemente, as relações que ele está analisando aqui, né, entre os seres humanos. Normas, né, aqui entra toda essa questão. A gente pode direito, né, moral, direito, tudo isso está em jogo aqui. Enfim, então também, né, outro ponto importante, né,
quando a gente pensa nessa anterioridade da intersubjetividade, né? Que é uma coisa que está muito no Hegel também, né? E passa, quer dizer, tem a ver com a contraposição, com a crítica do Hegel ao Kant, inclusive no que diz respeito à moral, né? De pensar a moral inscrita e pensar a partir da intersubjetividade, né? E não da subjetividade, né? Do indivíduo com imperativo categórico, né? Toda essa do contratualismo, né? Então toda essa discussão moral e política, né? Do individualismo muito forte que está presente no contratualismo, que estaria presente talvez no imperativo categórico, na maneira como Kant pensa o agir moral, né? Que seria uma marca então de alguma maneira do iluminismo, né? Dos séculos, sei lá, né? 17, 18, principalmente 16, 17, 18, os autores contratualistas, né? O século XIX está colocando tudo isso em xeque, né? E tentando mostrar, olha, a intersubjetividade ela é anterior à subjetividade. Nisso, vamos dizer, o Heidegger está na mesma batida. O indivíduo ele se constitui a partir da intersubjetividade, não o contrário, porque se a gente pensa no modelo contratualista, a ideia é, bom, você tem indivíduos que se juntam, fazem um pacto para então viver em sociedade, né? Ora, isso está sendo colocado em xeque desde o século XIX, né? E o Heidegger está, né, indo nessa mesma direção. Então a nossa relação com o outro ela é muito anterior a qualquer questão formulada à moda da filosofia moderna, como essa, no caso da política, e mesmo o problema da outra mente, né? Da ideia de que eu estou aqui dentro da minha mente e lá está o outro dentro da mente dele, né? As relações são anteriores a essa eventual maneira de formular o problema, né? Então é como se a filosofia moderna ela tivesse descolada da prática real, né? Ou das práticas reais, né? Das práticas sociais reais. Então, enfim. Então, o Heidegger está indo nessa mesma direção, né? No sentido de fazer essa caracterização. Só que, claro, a radicalidade do Heidegger, né? É que ele está buscando isso no nível ontológico, né? Ou seja, nos fundamentos do nosso existir. Tá? Então, né, eu ainda estou falando aqui do texto deles, né? Mas o Ser aí com o Mit-Dasein é anterior a qualquer consideração de caráter teórico sobre a relação eu, tu, etc. Tá? Então, a princípio, como é que a gente vive? A gente segue as normas, né? E em função das práticas, etc, etc. Então, a nossa tendência é viver segundo o ponto de vista dos outros, né? Aqui, como eles estão escrevendo em inglês, é o they, né? Ou esse ponto de vista do impessoal, da gente, né? Assim por diante. Então, vamos dizer, daria para dizer que a tendência inicial, talvez, né, do ser humano, esse é um ponto interessante, seria o conformismo, né? Seria a gente simplesmente seguir agindo como todos agem, pensando como todos pensam, né? Fazendo como todos fazem, e assim por diante, né? Precisa haver alguma coisa que muda a chave, seja, né? E a gente poderia falar, seja individualmente, como seria o caso, talvez, em alguma medida, no existencialismo, né? Porque aí você tem essa virada para a autenticidade, que é um percurso, um caminho fundamentalmente individual, né? Que o indivíduo percorre. Ou uma virada de chave social, né? Que seria vamos dizer, o caminho da revolução, enfim, da transformação social. E aí também está todo mundo pensando isso, mas essas duas chaves eu diria que são duas chaves que estão tensionadas desde o século XIX, né? Quando já se estabeleceu uma certa compreensão de mundo, de sociedade, etc., inclusive a partir do idealismo alemão, do romantismo, etc., e aí você tem, né, o livro do Löwit sobre o século XIX, que a gente usou no curso lá de 2023, né? 23 é interessante porque ele coloca, né, claro, o século XIX se abre, chama de Hegel a Nietzsche, né? De Hegel a Nietzsche,
E aí tem um subtítulo em que ele menciona o Marx e o Kierkegaard. E aí o interessante é que, digamos, você tem vamos dizer, esse problema, né, vamos dizer, do ser humano, de alguma maneira, determinado, né, pelo modo como as relações estão estruturadas, e você tem duas maneiras, vamos dizer, dois caminhos para escapar disso. Um caminho individual, né, que no Kierkegaard é a salvação pela fé, e o caminho coletivo, que seria, no Marx, a revolução. Né? Mas as duas coisas são modos de escapar ao quê? A essa conformação da sociedade humana a partir de um conjunto de práticas historicamente instituído. Né? E que, de alguma forma, o Hegel teria dado as bases assim, para uma posição conservadora. Né? E aí trata-se justamente, né, de sair disso, mas sair como? E acho que aí você tem um tensionamento. Então, nessa mesma época aqui, se a gente pegar, isso é uma questão que eu não cheguei a mencionar, mas se a gente pega o História e Consciência de Classe, do Lukács, né, que é de 1922, inclusive anterior a Ser e Tempo, tem muitos pontos também semelhantes com Ser e Tempo, mas a solução é completamente, vamos dizer, a solução, né, enfim, mais ou menos o que parece ser uma solução, aí o antagonismo é completo, né? Porque no Hegel você teria, ao que tudo indica, uma saída individual, e no Lukács uma saída necessariamente coletiva. Né? Se não houver a mudança social, a mudança do indivíduo é ilusória. É um pouco isso. Né? Esse tensionamento é muito interessante, porque eu acho que isso atravessa toda a discussão ético-política, né, do século XX. Está sempre havendo esse tensionamento. Né? Se a gente pega, enfim, a discussão liberais e comunitaristas, né? Ou então liberais e socialistas, né? Eventualmente comunitaristas ou não. Né? Enfim. E aqui é o momento, vamos dizer, se dá para pensar alguma dimensão. Claro, na segunda parte vai ter também os momentos em que isso reaparece, mas na primeira parte, né, aqui é onde dá para pensar alguma ética, alguma dimensão política, né, do que o Heidegger está dizendo, dessa análise que ele está fazendo. Né. Bom, a gente vai ver isso, né, no texto. Eu vou tentar fazer de novo, né, aqui um panorama do capítulo, né, em vez de fazer uma leitura tão rente ao texto, digamos assim, do 27 como eu tinha pensado. O 27 é onde ele vai desenvolver sobretudo a ideia das man mesmo, né? Mas vamos ver, então vou tentar chegar lá. Só o primeiro parágrafo, que é aquele parágrafo, né, que tem no comecinho, antes dele abrir a seção 25, né, ele afirma, né, acho que esse parágrafo é interessante de ler. Eu fiz a tradução, não cheguei a passar para vocês, porque como é só um parágrafo, né, mas de qualquer maneira a gente pode ir vendo as diferenças aí. Né. A análise da mundanidade do mundo colocou à mostra o fenômeno do ser no mundo como um todo, sem que com isso todos os seus aspectos constitutivos fossem destacados com a mesma clareza fenomênica com que o foi o fenômeno do mundo. Tá? Aquela ideia que a gente viu no começo, ele está falando do ser no mundo, uma estrutura unitária, mas está destacando ora um aspecto, ora outro. Então no capítulo sobre o mundo, né, a gente sabe, ele estava destacando o mundo, agora ele vai destacar o quem. Né? Mas o tempo todo é o fenômeno que está à mostra. Então é claro que, ao falar das coisas, ele também estava tematizando o ser aí, né? E também estava tematizando a nossa relação de abertura com as coisas, que é o que vai ser o tema, né, do capítulo seguinte, quando ele vai falar de novo do serem, que ele tinha falado um pouquinho lá no parágrafo 12. Né? Então, a interpretação ontológica do mundo tinha de começar através do ente utensiliar intramundano, porque na cotidianidade face à qual ele é tematizado, o ser aí não apenas está em geral em um mundo, mas se comporta em relação ao mundo em um modo de ser predominante, em um certo modo de ser, portanto, né? Que tem a ver então com esse elemento da utensiliaridade, dos instrumentos, da instrumentalidade.
e do ocupar-se com as coisas, né? Que é o que ele tematizou no capítulo 3. Esse modo de imergir no mundo, né? Aqui tem uma palavra que o Wolfgang, acho que enfim, os tradutores variaram muito, assim, eu dei uma olhada em todos, tanto o Márcio Fausto como no Martineau para o francês e nas duas inglesas, mas, enfim, achei que, no fim das contas, achei que imergir era interessante porque ele está falando desse ser absorvido, né? Desculpa, eu pulei uma frase, inclusive, né? Depois do modo de ser predominante, de início, na maior parte das vezes, ele diz, é uma frase curta, né? Zunächst und zumeist, que é aquela expressão, né, que eu comentei que ele usa muito, que se traduz em geral assim, de início, na maior parte das vezes, o ser aí é absorvido pelo seu mundo. Né? Essa ideia que é interessante, né? Nós somos absorvidos, né, pelo mundo. E existimos absorvidos. E por isso que eu coloquei aqui, esse modo de imergir no mundo, e com isso, né, do ser em geral que lhe serve de fundamento, determinam essencialmente o fenômeno que agora investigaremos sob a pergunta: quem é o ser aí da cotidianidade? Então veja, ele chamou a atenção para esses dois aspectos, para esse aspecto, né, de ser absorvido, de imergir. Porque, claro, nas relações funciona muito assim, né? Então, a pergunta: quem é o ser aí da cotidianidade? Claro, como a expressão é ser no mundo, o quem, vamos dizer, se a gente pensar na palavra, né, é o ser. Só que o ser de que se trata nessa expressão ser no mundo é especificamente o ser aí, né? Então ele fala no quem e não no ser, porque se ele falasse do ser, né, daria confusão. E, espera um pouco, né? Ele está falando do ser aí ou do ser enquanto tal? Né? Então ele usa sempre essa expressão do quem. Né? Quem é esse ser aí do qual ele está falando desde o começo, né? Então aqui ele está colocando essa questão. De quem estamos falando, afinal de contas? Né? E aí ele diz: todas as estruturas ontológicas do ser aí, portanto, também o fenômeno que responde a essa pergunta pelo quem, são modos de seu ser cuja caracterização ontológica é existencial. Lembre-se, né? Aqui ele está sempre usando o termo existencial para falar dessa caracterização ontológica por oposição ao categorial, às categorias que servem para fazer uma descrição ôntica do mundo, né, das coisas. Se a gente fosse fazer uma análise ôntica dos instrumentos, aí sim, a gente poderia dizer, bom, o martelo tem um cabo de madeira, uma cabeça de ferro, a lousa é verde, ela tem uma divisória no meio. Isso seria usar categorias para uma descrição ôntica do mundo. Como ele está fazendo uma caracterização ontológica, o que importa na lousa é o seu para quê. Para que ela serve. Né? Ela serve para eu, né, fazer os meus desenhos que ninguém entende direito, né? Enfim, brincando, mas ela serve para alguma coisa. Né? E isso é, por que esse seria o ser? Né? Por que essa é a caracterização ontológica? Porque é o modo como ela se insere no mundo do ser aí, né? Que é o mundo que está em jogo. Então, o tempo todo é isso. Né? Claro, e aí tem aquela questão que eu coloquei na última aula, né? Bom, se é o mundo do ser aí, então, né? E o mundo sem o ser aí, o que seria? Né? Dá para falar do ser que independe, que está fora, entre aspas, fora, né? Ou, além dessa compreensão que nós temos? Isso eu acho que é uma questão que não tem propriamente solução, é uma daquelas questões da filosofia que eu acho que vai atormentar de alguma maneira o Heidegger, vai, enfim, né? Pelo menos pode ser colocada a qualquer momento, né? Ao longo do caminho. Eu até acho que comentei, né, quando ele vai falar num certo momento lá da clareira, né, mas a clareira é clareira do Seraí para o Seraí, né, porque a clareira é uma ideia, né, que ele desenvolve depois, que tem a ver com a noção de verdade aqui, né, do aparecer das coisas. Né, então as coisas aparecem clareadas, digamos assim. Né, isso e mesmo a noção de verdade aqui, é a verdade para nós, para o ser aí, ou é a verdade em si mesmo? Né? E ele vai usar
se explicando lá um determinado momento, ele falou, não é, a gente não pode falar da clareira em si. Mais ou menos isso, tá? Eu posso estar simplificando um pouco. E aí eu, né, falei, bom, tá vendo? A noção de coisa em si não está sempre perseguindo a gente, né? Porque o que ela quer dizer? Ela implica isso. A gente pode falar de algo, de uma perspectiva que não seja a perspectiva do Seraí, né, humana, do Seraí. Enfim. Mas aqui é muito claro isso, né? Então, quando trata-se de compreender o ser do nosso mundo e, portanto, nesse mundo, o significado, a essência, entre aspas, da lousa tem a ver com o seu para quê, não com aquilo de que ela é feita. Embora, claro, o marceneiro que vai fazer a lousa, ele tem que levar em conta, ele tem que pensar no material adequado a esse uso que vai ser feito dela, né? Mas é tudo em função do para quê, né? Que corresponde, em alguma medida, à causa final do Aristóteles. Então, uma vez que é existencial, né, ele diz assim, é preciso formular corretamente a questão, como sempre, né, ele sempre fala disso, formular corretamente a questão e indicar previamente o caminho em que se há de trazer à vista um círculo mais amplo da cotidianidade do Seraí. Então, me pareceu interessante, né, essa ideia aqui, que ele fala de um círculo, de um âmbito, né, mais amplo. À medida que a gente vai avançando no texto, né, que a gente vê o capítulo sobre o mundo, agora o capítulo sobre o quem, depois o capítulo sobre o em, né, o serem, é como se a nossa compreensão ela fosse se alargando. Essa imagem me parece interessante, né? Ele está falando do mesmo objeto, do mesmo fenômeno, melhor, né, do mesmo fenômeno, de vários ângulos. Por vezes parece repetitivo, né? Algumas coisas de fato se repetem aqui e ali, mas o que vai acontecendo? A nossa compreensão vai se alargando, né? Acho que essa imagem é boa, né? A perspectiva vai se alargando, né? Pensando no que o Nietzsche dizia lá, né? Quanto mais olhos, melhor, maior o conhecimento, né? Então, um pouco, a gente está olhando, a gente está acumulando olhos, né? Acumulando olhares, acumulando percepções, né, visuais nesse sentido metafórico que, né, o Heidegger está usando o tempo todo para falar da fenomenologia. Então, a investigação direcionada ao fenômeno, através do qual se deixa responder a pergunta pelo quem, conduz a estruturas do Seraí que são tão originárias como o ser no mundo. Quer dizer, estão no mesmo plano, quer dizer, justamente porque são existenciais, são estruturas ontológicas. A saber, né, o ser com Mit-Sein e o Seraí com Mit-Dasein. Né? Então, veja, sempre o Heidegger combinando as palavras, jogando, né, com as palavras, né, o que, né, de fato, né, o alemão ele favorece esse jogo. Né? Então, neste modo de ver, se funda o modo do ser-se mesmo cotidiano, cuja elucidação torna visível aquilo que chamaremos o, entre aspas, sujeito da cotidianidade, a saber, das man. Isso que é tão difícil de traduzir, mas, digamos, né, o impessoal. O agente, o todos, o eles, enfim. O capítulo sobre o quem do Seraí mediano tem, portanto, a seguinte divisão. O ponto de partida da pergunta existencial pelo quem do Seraí. Então, sempre o ponto de partida está sempre na pergunta, né? No perguntar. 2, o Seraí com dos outros e o ser com cotidiano. 3, o ser-se mesmo cotidiano e o impessoal. Então, quer dizer, ele vai fazer uma caracterização inicial desse quem, em que ele retoma elementos do 9, claro, onde ele tinha feito pela primeira vez a caracterização do Seraí. De certo modo, o que ele vai fazer então? No 2, ele vai pensar como se estruturam ontologicamente as relações entre os seres humanos, e aí é que dá para pensar uma dimensão ética, talvez, a gente vai chegar lá. E no 3, a ditadura do impessoal, como ele diz, né, a ditadura do Das Man,
e a possibilidade do ser si mesmo, né? Quer dizer, tem uma noção de ser si mesmo, da autenticidade, que fica sinalizada aqui para ser desenvolvida depois, né? Bom, como sempre, me interrompam e tudo, né? Então, o 25 é o ponto de partida, né? E ele mesmo começa dizendo a resposta parcialmente, né, em alguma medida, já foi dada no parágrafo 9. E aí ele repete aquela caracterização. O Dasein, o ser aí, né, é o ente que eu mesmo sou a cada vez. O ser é a cada vez meu. Coisa que a gente viu, né? A gente leu aquele parágrafo, aqueles 5 primeiros parágrafos da seção 9, né, de maneira bem detida. Né? Então aqui ele está retomando aquele ponto. Né? Ele sempre retoma o 9 e o 12, porque justamente são os parágrafos onde ele fez a caracterização inicial, né, do ser aí, do ser no mundo. Então, isso já nos dá, o que ele disse no 9, a indicação da constituição ontológica desse quem. Mas nós temos também uma indicação ôntica. E aqui ele diz, é um eu e não um outro. Eu, o que seria o eu? No quem cotidiano. Aquilo que se mantém idêntico, como eu dizia há pouco, né? O mesmo que nasceu e que vai morrer num certo momento. Aquilo que se mantém idêntico e se refere à multiplicidade. Quer dizer, a multiplicidade, na verdade, as mudanças que ocorrem entre nascimento e morte. Haveria alguma coisa ali que permanece a mesma, que é o que a gente chama de eu. Que já é questionado, né? O Hume já dizia que é um feixe de percepções, que não existe o eu, né? O Nietzsche problematiza isso adoidado também, por aí vai. Qual seria então, né? O que seria isso e qual seria a base disso na compreensão tradicional, quer dizer, na compreensão que está no cotidiano? Tem um subjectum como base. Subjectum, né? Aquilo que está subjacente. Isso demarcaria o caráter do selbst, do si mesmo. Né? Selbst é outra palavra, né? Difícil de traduzir. No inglês tem o self, né? Que é a mesma coisa praticamente, e eventualmente a gente nem traduz, né? Tem aquele livro do Charles Taylor, né? As Fontes do Self, foi traduzido assim e tal, justamente porque é difícil traduzir, né? No Hegel tem um monte disso também, a questão do si, né? Para si e tal, por aí vai. Bom, então, Selbst, que é como em inglês, né? Você tem o I e o self, né? Em alemão você tem o ich e o selbst. Então você fala, né? Something to myself, né? Então essa ideia de um myself, né, do self, é algo que é igualzinho em alemão. E a gente não tem muito, né? Você fala, para mim mesmo, né? Então, por isso que si mesmo, aí eu acho que talvez seja a melhor maneira de traduzir, né? O selbst. De todo modo, né? Tudo isso num caráter muito indeterminado, numa compreensão, claro, que é sempre aquela compreensão vaga e mediana que é própria do cotidiano, né? Mas como se interpreta o sujeito, como se interpreta o si mesmo né? Enfim, vamos dizer, no senso comum, né? No modo como em geral se compreende, como um ente simplesmente dado, né? Ou seja, a gente tende a compreender como se fosse, né, uma coisa qualquer, o eu. Por isso que ele tem uma permanência ao longo do tempo, entre nascimento e morte, como uma outra coisa qualquer, né? Como, por exemplo, essa lousa que está aqui, né? A gente vem aqui sexta-feira, ela vai estar aqui do mesmo jeito, né? Sendo a mesma coisa e assim por diante. Como se o eu fosse algo que está ali, permanente, por trás de todas as transformações que estão acontecendo com aquela pessoa, né?
Você pegar uma foto do bebê e uma foto da pessoa com 80 anos, né? Você só pode dizer que é a mesma pessoa se você souber, né? Enfim, então mudou completamente do ponto de vista físico, do ponto de vista daquilo que aparece, do ponto de vista fenomênico. E, no entanto, talvez, né, essa questão haja algo ali por trás, ali por baixo, subjectum, né? E nós operamos com essa noção de eu, né? A gente comemora os aniversários, né? Amanhã minha mãe faz 80 anos. Então, por quê? Porque a gente está o tempo todo operando com uma certa noção de eu, que seria isso que permanece. E aí, vejam, isso é interessante, né? Porque a gente está vendo acontecer com o eu aquilo que o Heidegger vem dizendo desde o começo, né? Que nós fazemos com o ser em geral, né? Com o ser das coisas, com o ser do mundo, e assim por diante, que é interpretar tudo a partir do ente simplesmente dado, da coisa. Né? Vamos sempre pensar nisso. Quando ele fala em ente simplesmente dado, vamos pensar em coisa. Então haveria uma tendência, se a gente interpreta isso, de coisificar o ser humano. Né? E a gente vai ver como isso aparece em alguns momentos aqui. Né? Tudo bem? Então essa seria a evidência ôntica, né? Fenomênica, ôntica, mas que não dá ainda, segundo Heidegger, um caminho para a interpretação ontológica. Talvez, ele diz, esse eu não seja nem mesmo o Selbst. Será que é a mesma coisa? Né? Se a gente tem duas palavras para isso, e no caso do alemão e do inglês tem, né? Será que é a mesma coisa? Por que né, o Taylor escreveu o livro dele e colocou lá self e não I, né, não eu? Justamente porque nas línguas que tem essa distinção sempre tem a ideia de que o self seria o mais fundo, né, o mais profundo, o mais essencial, enfim. Então ele começa colocando alguns problemas. Né? Então, para afirmações onticontológicas seria necessário manter aquilo que, né, vem aparecendo várias vezes, Aufweisung, né, que eu geralmente coloco mostração, algo fenomênica, a partir do modo de ser do ente. Tá? Ou seja, de como, o que é o modo de ser do ente? É como o ente acontece. Então, como o ser humano acontece? Essa é a pergunta. Não o que ele é, como ele acontece. Essa é a pergunta que tem que fazer a ontologia. A fenomenologia e a barra ontologia. Né? A partir, né, do eu, fornecendo, em alguma medida, né, a partir dessa noção, o que seria uma percepção pura, formal e reflexiva, poderíamos fazer uma fenomenologia formal da consciência. É o que faz o Husserl. Aqui parece se insinuar já, né, que ele está tomando distância do Husserl. Né? Não dá para fazer exatamente isso que ele pretende, porque não tem esse eu formal, puro, etc. Quer dizer, o Husserl ainda estaria preso demais na subjetividade moderna. Então ele se pergunta, essa fenomenologia formal, quer dizer, essa concepção de eu puro, formal, etc., com a qual opera o Husserl, né, propicia uma abertura para compreender a cotidianidade do ser aí? Não, né? Ele está indicando que não. Por quê? Qual que é o risco? Né? A analítica existencial, se ela seguisse esse caminho, ela poderia, no fim das contas, mesmo com toda essa pretensão de cientificidade, acabar presa e acabar incorrendo, né, na autointerpretação corriqueira do ser aí, quer dizer, ficar presa nessa armadilha da compreensão vulgar, né, digamos assim. Tá? Quer dizer, de fato, vamos dizer, esse é o eu que está funcionando na nossa sociedade, pensando agora, né, de fato, na sociedade, seja do começo do século XX, seja do século XXI, 100 anos depois, né, quase, 100 anos, porque ele escreveu em 20, enfim, como está operando essa noção de eu em um monte de âmbitos, no conhecimento, daí o Husserl
formular a fenomenologia desse jeito, na moral, na política. Né? Então, por mais que a gente tenha as críticas ao contratualismo, na nossa cabeça faz sentido pensar o contratualismo. Né? Pensar as relações em termos contratuais. O direito mostra isso. E assim, quer dizer, então, a nossa sociedade ela opera de fato com essa noção de eu. Ele não está falando de uma coisa que é uma mera abstração conceitual da filosofia moderna. Não. O eu que opera hoje é muito mais próximo do eu da filosofia moderna do que do eu do Nietzsche ou porque é o que funciona, né? Que dá, digamos assim, sustentação ôntica, né, para uma série de práticas que estão aí, para as quais ele está olhando. Ficção útil. Oi? Uma ficção útil. Exato. O Nietzsche, né, caracteriza o eu, né, como uma ficção útil, né, daria para dizer que aqui é como se ele está nesse nível, ele está analisando como funciona essa ficção. Então a questão o que a gente consegue com isso numa análise filosófica? A gente não vai estar apenas explicitando uma crença do senso comum, se a gente fica aí, quer dizer, se a gente não questiona isso como ficção. Não, quer dizer, porque aqui é um parágrafo, eu estou no 5º parágrafo do 25, tá? Estou parafraseando, comentando, né? Não estou seguindo rente ao texto, mas é um parágrafo que ele faz questões, né? Para a gente conquistar, né, para usar os termos dele, uma interpretação mais originária do nosso viver, né, de como nós vivemos e do que somos no sentido mais amplo possível da palavra, não é necessário ir mais fundo. E essa interpretação não poderá mostrar-se, não tenderá a mostrar-se, talvez mais completa e mais rica do que as outras, que se baseiam apenas no eu assim compreendido. Claro, né, aqui é como se ele tivesse, e eu, né, um pouco pensando junto, né, justamente fazendo a passagem do senso comum e de análises coladas no senso comum, né, sei lá, jornalismo, na ciência política ou qualquer coisa do tipo, para a filosofia, né, para uma reflexão de fato ontológica, filosófica no sentido mais forte da palavra, né, em que se rompe com essa noção que está ali colocada como se fosse verdade, digamos assim, né? Aceitar, quer dizer, é como se aqui, ou você aceita a ficção do eu e opera com ela e fica nesse registro, ou a gente vai buscar uma compreensão mais profunda, através da filosofia. Com isso. Né? O Nietzsche está fazendo isso, por exemplo. Né? O Heidegger também. Né? Ele está tensionando, porque é evidente que na nossa sociedade há um monte de teoria em torno, né, do eu. Ciências, na verdade, várias ciências, né, que estão em torno do ser humano, ciências humanas, né, e também outras, né, a biologia, a medicina. Então, do ponto de vista ôntico, segundo Heidegger, né, sempre se pode dizer, com alguma razão, do ponto de vista ôntico, que eu sou Fernando, você é Daniel, você é Gabriel e assim por diante. Certo? Funciona e assim que tem que funcionar. Ele não está dizendo para a gente parar de funcionar desse jeito. Né? Nem o Nietzsche. A gente precisa dessas ficções. Quer dizer, o Nietzsche às vezes, né, acho que pirava tanto que terminou abraçando o cavalo, mas em nenhum momento ele deixou de se identificar como, né, o Friedrich Nietzsche e tal. Quando ele se hospedava nos quartos de pensão, né, imagino que ele dava lá o documento dele e tal. Mas a analítica ontológica, ou seja, a filosofia, vai pensar de outro modo. Então, é preciso analisar sempre, a cada contexto ontológico fenomênico, o modo de ser que está em jogo. Portanto, veja, aqui, né, já tem, de um ponto de vista mais teórico, essa abertura para dizer, olha, a gente tem que olhar sempre para aquele contexto. E ele está olhando para um contexto que é o contexto da sociedade de massas,
no começo do século XX. Bom, de outro lado, né, ele já deixou claro, em momentos anteriores, né, que um mero sujeito, né, nunca é dado sem mundo. A gente viu essa discussão, inclusive, com o Kant a respeito do espaço, né, em que ele tenta mostrar, olha, não faz sentido pensar direita e esquerda sem mundo. E aqui ele está reforçando, quer dizer, se a gente pensa sujeito, a gente pensa o eu, tem que pensar no mundo. E não só no mundo, mas em relação com outros seres humanos. Não dá para pensar um ser humano sem... Tudo bem, o cara pode pegar, juntar as suas coisas e ir morar no meio do mato, na montanha, né? Mas o outro já está dentro dele, digamos assim. Ele nunca vai se livrar do outro. Pode ser até que sozinho no mato e na montanha ele seja mais atormentado ainda, né, pelo outro. Se a gente pensar em termos psicanalíticos, né, o outro vai estar lá, o grande outro, né, vai estar lá perseguindo ele. Então não adianta esse isolamento, enfim, né, depende do que se quer também. Se a gente sabe que, né, o bebê não sobrevive se não tiver seres humanos para cuidar dele, né? Então, quer dizer, as relações humanas, né, são o que antecede a possibilidade do próprio eu, né? do indivíduo se compreender como um eu, no nível mesmo do senso comum, né? Bom, mas aqui então é preciso tornar visível esse modo de ser, né, na cotidianidade mais próxima, né, e assim por diante, aqui, né, conforme todo, né, o jargão que a gente já está se acostumando, né, para entender então como funciona, né, esse eu. Aí ele vai se perguntar, aqui eu já estou mais para o final do 25, no penúltimo parágrafo, né, qual o fio condutor? E aí ele diz, bom, nós já vimos também que a essência, entre aspas, do ser aí está fundada na existência. E aí ele diz, aqui acho que eu estou citando pela Márcia, para que possa ser uma constituição essencial do ser aí, o eu deve ser interpretado existencialmente, né? Ou seja, eu preciso fazer uma interpretação como essa que ele está propondo para de fato poder pensar o ser humano ontologicamente, né, digamos assim. Tá? Então, a pergunta quem, que é a pergunta do capítulo, ela tem que ser respondida através do deixar ver, da mostração, etc, etc, de um modo de ser, de um como do ser aí, né? Tudo bem? E então ele vai, né, ele está caracterizando, né, esse modo de acesso, né, digamos assim. Tá? E aí no último parágrafo, isso é importante, né? No último parágrafo 25, eles colocam um problema que eu já mencionei de passagem, porque é um problema que ele vai mencionando de passagem aqui e ali, né? Mas que constitui uma tensão o tempo todo. Ele fala, se é só um modo de ser, então, que é um pouco isso que eu já estava dizendo. Bom, então ele está olhando para a sociedade de massas do século XX. Se é isso, isso não implicaria, como ele diz, né, dissolver o cerne, entre aspas, ou isso poderia ser chamado de essência do ser aí. Quer dizer, a descrição universal, a descrição que parece ter uma pretensão universal, ela não cai por terra se eu estou apenas olhando para um modo de ser de uma época, de um lugar, digamos assim. Problema do relativismo, né? E de certo modo, o que ele vai dizer? Que esse temor, ele é alimentado sobretudo pelo preconceito de que esse ente tem um modo de ser simplesmente dado, ou seja, como se fosse uma coisa. Se é uma coisa que está sempre mudando, eu vejo ela aqui de um jeito, ela vai estar de outro jeito lá, como as fotos, né? A foto do bebê e a foto da pessoa mais velha. Então, me parece que ele está colocando em xeque a tentativa de compreender a essência do eu, a essência do ser aí, a partir da empiria. Que aí vai chegar a uma conclusão como a do Hume,
né? Não tem cerne, não tem eu ali. Né? Então o bebê e a pessoa idosa não tem nada a ver uma com a outra. Isso, né, a gente cai nesse erro se a gente adota, se a gente pensa e se a gente só aceita para compreender o ser humano as informações dos 5 sentidos, que seria, vamos dizer, o dogma fundamental do empirismo. Acontece que ele está dizendo que a substância, entre aspas, do homem, ou a essência, entre aspas, é a existência. O que, nesse momento, né, nos parece indicar que a existência necessariamente tem algo de impalpável, de imaterial. Né? A gente poderia pensar, embora ele diga, né, que não é espírito, né, enfim, aqui e ali ele usa essa, né, não dá para usar essa palavra, porque essa palavra, então, se as outras já são contaminadas, essa mais ainda, né? Enfim, mas acho que é importante, né, a gente, pensar nisso. Porque como então, se ele está falando de algo, ao falar da constituição ontológica, que justamente por ser impalpável, né, eu consigo mostrar a partir de um modo de ser, eu consigo chegar a isso, ainda que isso seja muito difícil de definir, aliás, impossível, como a gente viu, né? Porque se eu estou falando do ser aí. Então eu posso vê-lo num modo aqui e poderia vê-lo num outro modo de ser, vamos dizer, numa outra época, numa outra realidade. E isso não significa que eu vou chegar a resultados diferentes, ainda que sejam caminhos diferentes, porque tem alguma coisa, pelo menos parece ser um pouco esse o... Né? Tem algum elemento fundamental conectando, mas que não é, como não é um elemento coisal, né, não dá para definir. Percebe? É como se tivesse, enfim, né, talvez a gente pudesse pensar numa espécie de perspectivismo ontológico, de tal maneira que por onde quer que você vá, você vai chegar no ser do ser aí. Ainda que sejam palavras diferentes, ainda que sejam línguas diferentes, ainda que sejam épocas diferentes. É como se, porém, não é uma coisa fixa, é uma coisa que, se há mudanças no modo de ser, ok, né? É um tanto impalpável, mas ao mesmo tempo, né, a ideia é que nós estamos compreendendo, nós estamos falando de alguma coisa que é existente, ainda que não seja, entre aspas, real no sentido das coisas que a gente toca, olha e assim por diante. Justamente por isso não seria um problema eu estar analisando o modo de ser, vamos dizer, da cotidianidade paulistana do século XXI. E o Heidegger está analisando o modo de ser da cotidianidade friburguense dos anos 20 do século XX. Estamos falando da mesma coisa, mas não é uma coisa. Mas estamos falando da mesma coisa, por isso que a gente lê e faz sentido. Né? Enfim, né, acho que é um grande desafio mesmo. Né? Não é fácil, mas é o tipo da questão assim, que eu acho que, né, ele está indo ao ponto. Assim, né? Bom, e aí no 26, então, né, veja, aqui ele está, de certa maneira, esse primeiro, o 25, né, ele tem um caráter um pouco metodológico. Né? Ele está mostrando, né, como fazer a coisa. E aí no 26 ele vai de fato analisar o modo de ser do ser aí, como ele está dizendo que é necessário fazer. Tá? E aí ele remete, eu já estou no 26 então, ele remete à descrição que ele fez antes, né, no capítulo 3, do mundo circundante, né, pensando no modo como os entes vêm ao encontro em contextos como, né, por exemplo, né, o mundo do artesão, ou o nosso mundo aqui da sala de aula, que eu dei várias vezes o exemplo, né, e assim por diante. Aqui, de novo, né, quando a gente pensa nesses contextos, no uso, etc., tem aquele paralelo possível com Wittgenstein, né, que eu falei na última aula,
Enfim. Então, uma ideia do mundo do ser aí, né, em que as coisas estão como que, vamos dizer, à nossa volta, né, estão flutuando à nossa volta, digamos assim, né, e a gente está mexendo, manuseando, né, a gente está se relacionando com elas. Essa ideia de movimento, né, é importante, né. Então, só que aqui o que ele vai dizer? Bom, lá a gente caracterizou assim, mas veja, há uma diferença fundamental entre o modo como essas coisas vêm ao encontro, ou nós aproximamos, né, como no exemplo da árvore que eu tinha dado, e o modo como os outros seres aí vêm ao encontro. Então veja, né, o modo como eu trago a árvore para cá, o modo como eu pego essa garrafa e assim por diante, o modo como eu utilizo a lousa é uma coisa. Outra coisa é, por exemplo, né, o modo como nós aqui estamos indo e vindo ao encontro uns dos outros. Né? A gente está se comunicando, né? A gente está se olhando. Acontece alguma coisa, né, entre nós que é diferente do que acontece entre qualquer um de nós e os objetos. Tá? Quer dizer, aquela lógica, vejam, se aquela caracterização, né, da espacialidade, do mundo, na qual eu insistia muito, né, no aspecto de movimento, de vida, se lá já fazia algum sentido, se é que fazia, agora faz mais ainda. Né? Porque nós estamos falando das nossas relações. E aí, essa ideia de que há um ir e vir vital nessas relações, que não é algo descritível em termos ônticos, vejam. Né? Não estamos falando aqui de algo que a ciência empírica possa analisar. Né? O que ela pode fazer é entrar dentro de cada um de nós, no cérebro, por exemplo, e ver, bom, eu tenho aqui diferentes tipos de neurônio, né? Tenho neurônios espelho, por exemplo, né? E eu posso tentar entender o que acontece com cada um de nós no momento em que a gente está se comunicando, falando, com diferentes tipos de emoção, que área do cérebro mexe para, né, se ativa numa emoção boa, qual se ativa numa emoção ruim, todo esse tipo de coisa. Mas eu não vou dar conta, seja da perspectiva de primeira pessoa, seja daquilo que de fato se passa entre seres humanos. Por quê? Talvez porque, né, de alguma maneira ele parece estar apontando para isso, tem elementos que são imateriais de algum modo, né, nessas relações. Então, né, os outros seres aí não são algo simplesmente dado, não são coisas, em última instância, né? Acho que isso está claro. São seres aí com, né? Então, né, essa articulação que ele faz aqui, né, é muito interessante. Tá? Quer dizer, bom, estamos falando aqui da intersubjetividade. O Heidegger não usa a palavra, claro, né, como a gente já sabe que é o modo de proceder dele, ele evita palavras que tenham já alguma história, né? Ou então ele usa com aspas aquelas que têm história para dar um sentido diferente. E ele está se contrapondo a outras filosofias, a outros modos de compreender, né, o ser humano, o nosso mundo e assim por diante, isso o tempo todo. Né? Então ele vai dizer, bom, o com, portanto, né, o mit, que é interessante porque em alemão, né, a palavra, bom, também agora, né, pensando em português, comunicação tem o com no começo, né? Em alemão é Mitteilung, né, que é de fato como se fosse mitteilen, né, comunicar, é partilhar com. Né, então a palavra, né, compartilhar, a palavra comunicar é praticamente compartilhar. Então o com é uma determinação fundamental do ser aí. E essa relação, né, vamos dizer que eles exprimem com também aqui num determinado momento, significa a igualdade no ser
enquanto ser no mundo que se ocupa dentro de uma circunvisão. Né? Então aqui ele está retomando expressões, né? Vamos dizer, veja, ele está afirmando um vocabulário e está usando, está empregando o vocabulário à medida que ele vai avançando. Né? Então, muito do que ele disse no capítulo 3 sobre o mundo, então, aquela noção de Umsicht, circunvisão, né? Que é, como eu já disse, né? Ela é fundamental aqui, né? Ela está aplicada, ela é trazida para o âmbito da análise das relações entre os seres humanos. Tá? E é interessante que ele usa a palavra aqui, igualdade no ser. Veja, do ponto de vista ontológico, ele está afirmando aqui, me parece, né, que não há diferença entre nós do ponto de vista ontológico. Pode haver diferença do ponto de vista ôntico. Aliás, há. Né? Nós somos diferentes fisicamente, nós somos diferentes, e aí as diferenças podem ser pensadas em muitas chaves, né, inclusive do ponto de vista social, econômico, né, financeiro, de desigualdades, etc. Né? Mas ontologicamente não. Então vejam, aqui tem uma série de elementos que, mais uma vez, né, eu sempre retomo isso, a meu ver, tornam absolutamente incompatível isso e o nazismo. A não ser que você diga que o judeu não é um ser aí, né? O que seria evidentemente um absurdo. Né? Mas ele, né, vai falar coisas mais, vamos dizer, no sentido de que não tem mundo, porque não tem pátria, coisas absurdas desse tipo. Né? Bom, e ele continua, né, então, sempre enfatizando, existencialmente, não categorialmente, como eu disse há pouco. Né? Então, eu fiz um comentário aqui, né, o que significa essa, afinal de contas, essa distinção existencial e não categorial. Né? Ele está dizendo que algo deve ser entendido. Quando ele diz que algo deve ser entendido existencialmente, significa que deve ser entendido, vamos dizer, numa visão de caráter amplo, né? Eu falei há pouco do alargamento, né? Uma visão de caráter amplo fundada na relação um todo, vamos dizer, na relação entre cada um de nós e o todo, que depois ele vai explorar, por exemplo, no texto O que é isso, a filosofia, né? A partir dos pré-socráticos, né? Uma ideia, enfim, e não, isso que é importante, numa visão que vê o mundo apenas através da razão no sentido ocidental, né? No sentido moderno, através do elemento intelectual, que se tornou predominante entre nós. Né? Então é um outro modo de ver o mundo. Essa visão da razão ela é uma visão estreita. Por quê? Porque a relação homem-mundo, evidentemente, não se dá previamente, originariamente, essencialmente, apenas através da razão. Pode se dar, eventualmente, também. Como, no nosso caso, historicamente, foi se dando e foi se dando cada vez mais. Mas isso é uma possibilidade, em princípio. Né? A nossa relação com o mundo é, na verdade, uma relação que mobiliza o ser humano, quer dizer, mobiliza cada um de nós, o nosso viver, o nosso estar no mundo, mobiliza nós, digamos assim, cada um de nós como um todo. Né? Afetividade, pensamento, tudo. Né? Nós somos um X complexo, né? Jogado no mundo, como diz o Heidegger, e veja, nossa relação com o mundo é muito mais ampla do que qualquer tentativa de explicação racional, científica, etc. Né? E se a gente não entra nessa relação por inteiro, né? Se a gente faz uma cisão, por exemplo, né? Entre o ser cientista e o ser um cidadão comum, a gente não se aproxima da verdade. Por isso que é preciso assumir que há uma igualdade ontológica. Bom, e também, no mesmo sentido, o nosso mundo é um mundo compartilhado. Portanto, nós estamos sempre imersos em relações com outros seres humanos. Tudo bem?
Então, veja, aqui ele vai tentar fazer uma coisa parecida com o que ele fez no mundo, né? Quer dizer, pensando, bom, qual é o modo de ser, o modo de encontro, como é que a coisa vem ao encontro, né? Ou melhor, aqui o outro ser humano e assim por diante. E aí ele vai cunhar uma palavra aqui, né? Que ele tinha usado para a nossa relação com as coisas, o ocupar-se com elas, né? Que a palavra que ele usa lá é besorgen. E aqui ele vai usar para as relações entre seres humanos o Fürsorgen, que é, enfim, né? Acho que eu já lá no começo, acho que talvez na primeira aula, na segunda aula, eu coloquei isso, né? Então a gente tem, no alemão tem a expressão Sorgen, né? O verbo Sorgen, que significaria preocupar-se, cuidar, enfim, né? Tem uma série de significados que vão mais ou menos nessa direção. E tem o Besorgen e o Fürsorgen. E o Heidegger joga com isso para dizer o seguinte: aqui é o modo como nós nos ocupamos com as coisas e os instrumentos. Aqui é o modo como nós nos ocupamos com os outros seres aí. E o Sorgen mais geral, a gente poderia dizer assim, que é o que ele vai, né, que a gente costuma traduzir por cuidado, né, que vai aparecer lá na frente no parágrafo 41, a gente vai chegar lá, com a existência em geral, digamos assim. Tá? Ou seja, por isso que ele vai colocar como um constitutivo, porque, vejam, é algo que tem um caráter geral, que está presente aqui, certo? A mesma, então veja, ele usa, né, esse núcleo para explorar, né, como que esse cuidado mais em sentido mais amplo está presente aqui. Então veja, se a gente usa, né, em português ocupação e preocupação, que são as opções da Márcia, né, que eu acho que nesse ponto estão boas. Ocupação e preocupação, salvo engano, acho que o Casanova nesse ponto vai junto, né? Então ocupação e preocupação. O ideal, o que seria? Seria alguma coisa que tivesse, né, talvez ocupação, passão, ação, né? Só que a ação já dá um outro sentido, né? Porque seria, percebe? Alguma coisa que tirasse os... né? Ou colocar, né, ocupação lá, enfim, né? Aí a tradução se colocou cuidado, né? Que no caso do verbo seria cuidar. Enfim. Professor, fala. Seria talvez interessante manutenção? Eu acho que manutenção tem um sentido muito específico, muito mais específico, embora a noção de cuidado, o Heidegger tenta tirar, né, o sentido muito, vamos dizer, o sentido muito usual, muito corriqueiro, muito cotidiano que a gente dá à palavra cuidar, né? Então, isso que a gente sempre fala, não é cuidar no sentido de cuidar de um paciente, né, cuidar de uma criança, a gente usa muita palavra, né? Cuidar no sentido, né, de tomar conta com zelo, e assim por diante. Envolve também um elemento de simples manutenção, inclusive manutenção da vida, autoconservação, por exemplo, né? Mas também não é só isso, né? É mais do que isso. Então, vamos dizer, se falou manutenção aqui pensando, né, eu estou dizendo, ó, isso seria um sentido mais schopenhaueriano, né? Se a gente pensar na diferença entre vontade schopenhaueriana e vontade de poder, né? E na verdade tem um sentido mais amplo aqui, né? Mas, vamos dizer, quando a gente fala assim, vai cuidar da sua vida, né? Cuidar da vida tem um sentido suficientemente amplo, essa expressão, me parece, né? Para a gente mais ou menos chegar perto, né, desse significado. Porque é um cuidado no sentido muito amplo, né, que envolve também esse, né, você conseguir manter as coisas sob controle, né, digamos assim, né? Então, é um sentido bem geral, né? A gente, enfim, administra, né, a própria vida, né? Tem um pouco esse sentido, assim, mas num sentido muito elementar, né?
Não, claro, a palavra administração seria péssima por tudo aquilo que ela traz para a gente, né, de uma coisa muito mais profissionalizada, né, num contexto, em alguma medida, intelectual, exato, né. Mas a gente poderia pensar nisso, né, quer dizer, no sentido de que enfim, os animais, ou melhor do que isso, para não entrar na questão dos animais, a criança, o modo como ela cuida dos seus brinquedos, por exemplo, né, o modo como ela administra aquilo que está ali no mundinho dela, até a criança no berço com os seus pequenos objetos ali, né? Nesse sentido, né, que há o cuidado tem esse sentido muito elementar, né? Esse cuidar, esse administrar, se a gente quisesse, né? Ou manter. A gente tem que pensar que várias palavras têm que caber, portanto, né, tem um campo semântico bastante amplo essa palavra. Quer dizer, o Heidegger está dando a ela um campo semântico muito amplo, talvez mais amplo até do que no próprio alemão, né? Mas o interessante é ver o jogo que ele está fazendo, porque o ocupar-se das coisas e o preocupar-se com outros seres humanos são modos do cuidado, né? São modulações daquele núcleo, dessa atitude que é a mais fundamental. Então ela se aplica, as coisas como ocupação se aplica aos seres humanos como preocupação, né? Mas tem um sentido mais geral. A gente poderia imaginar outras aplicações, digamos assim, né? Tá, bom, então ele vai mencionar aqui, eu vou tentar apressar um pouquinho, né, para poder chegar no 27. É interessante a análise que ele faz numa altura aqui do 26, no sexto parágrafo do 26, quando ele menciona o Humboldt, né, e as observações, os estudos do Humboldt sobre as línguas, né, e como que em algumas línguas tem uma associação entre o eu e o aqui, o tu e o aí, o ele e o lá, né? Mesmo em português isso faz sentido, né? Eu aqui, tu aí, ele lá, né? Como que há uma relação entre os pronomes e esses designativos de localização, né? Tudo isso, né, ele tenta mostrar, são caracteres de espacialidade originária do ser aí. Algo muito, né, constitutivo da nossa relação com o mundo e com os demais, né? Por isso que o ser aí, né? E o da em alemão, ele serve, aí é que está, né? Por isso que em português fica interessante pensar isso daqui, porque para nós faz bastante sentido. Mas em alemão poderia ser dá e dá. A mesma palavra para as três designações de lugar, né? Para a gente faz mais sentido essa diferenciação. Mas todos, né, dizem respeito a essa atribuição, digamos assim, né, de localidades espaciais. Então, ele afirma, né, a interpretação do ser aí, não distorcida por teorias, o vê imediatamente em seu ser espacial junto ao mundo das ocupações. Então essa é a tentativa. Por isso que é tão importante a coisa da destruição, né? Da destruição das teorias, né? Porque a gente precisa ser capaz, isso tem um elemento ainda né, muito próprio da fenomenologia que está no Russo, que é aquela ideia de você conseguir tirar os pressupostos, né, para tentar ter uma percepção mais pura, né? Russo, depois no Merleau-Ponty, você tem essa ideia, né, na fenomenologia de você conseguir tirar os entulhos teóricos que contaminam de saída o nosso olhar sobre as coisas, né, para atingir um olhar mais transparente, né? Por isso que o Heidegger usa muito essas imagens, né, transparência, visibilidade, trazer à luz, trazer à mostra, né, tornar visível. Isso é muito próprio da fenomenologia, né? Então, e aqui a gente poderia pensar, né, um pouco na chave desse livro, como que é difícil pensar, né, a temporalidade sem a espacialidade, né? Porque se ela é mais originária, enfim, né? Porque a gente vê como a espacialidade é constitutiva até aqui de tudo, né? Da relação com as coisas, da relação com os seres humanos, a gente poderia perfeitamente acrescentar da relação com os animais, né?
e por aí vai, né? Então, as nossas relações, uma vez que a gente usa a linguagem, que a gente se comunica, né, elas adquirem um outro feitio, né, que não o das coisas. Então, quem está aqui pode estar aí, vice-versa, quer dizer, a gente se entende. Então, o trazer para perto, eu não tenho como chamar a árvore e falar para a árvore, vem aqui, por favor, né? Mas eu posso chamar um de vocês e dizer, você poderia vir aqui à frente, né? Evidentemente, há uma outra dimensão relacional, né? Então, e aqui ele vai insistir, né, que o ser com, no caso, né, das relações entre seres aí, tem um sentido ontológico existencial. Aqui ele fala, por exemplo, no 8º parágrafo do 26, né, também o ser sozinho do ser aí é um ser com no mundo, aquilo que eu tinha falado. Esse exemplo é muito comum, né, muita gente dá esse exemplo para ilustrar essa circunstância, né, de como a intersubjetividade constitui o indivíduo. Então, mesmo que o indivíduo vá morar sozinho no meio do mato, como eu estava dizendo, ele vai levar consigo, né, o outro dentro de si. Tá? E, do mesmo modo, o indivíduo pode estar se sentindo radicalmente sozinho, né, ele fala disso aqui, no meio da multidão. Né? Você pode estar andando de metrô, né, lotado, um monte de gente, e você está se sentindo sozinho ali, né, e como se tivesse, né, é interessante isso também. E com isso, veja, né, então a gente vai falando, percebendo, vão aparecendo situações diversas, né, que são constitutivas da nossa relação com o outro. Tá? E aí aqui ele diz, isso é no parágrafo 9 do 26, é onde ele vai, de fato, né, eu me adiantei um pouquinho, né, mas explicar um pouco isso, né, porque ele fala: se o ser com é existencialmente constitutivo para o ser no mundo, então ele pode ser interpretado a partir do fenômeno do cuidado, do Zorg. E aí ele fala, como aqui não se trata de coisas, é preciso, né, uma nova palavra. Justamente porque são dois modos de relacionar-se com muito diferentes. Então eu preciso de palavras diferentes. Uma para as coisas e uma para nós. Né? E os animais vão entrar onde, né? Mas enfim. E aí ele introduz, né, o Fürsorgen, então que eu acho que, né, faz sentido traduzir ocupação e preocupação, porque a preocupação ela dá um sentido a mais, né, em relação à ocupação. Né? A ocupação dá essa ideia realmente de uma coisa mais objetiva, assim, né? Preocupação já supõe um grau maior de cuidado, talvez, né, no sentido corriqueiro da palavra, mas que ajuda a pensar por que preocupação para ser humano e ocupação para as coisas, né? Essa acho que justifica a tradução, né? E também, evidentemente, a preocupação vai estar fundada na constituição ontológica do ser aí, né? E assim por diante. Só que aí ele começa a falar, a partir do 10º parágrafo do 26, de como que, a exemplo do que acontece com a ocupação, na preocupação, certos modos da preocupação, certos modos pelos quais nos preocupamos, podem ser deficientes, né? E isso vai fazer com que a convivência, o Miteinandersein, o ser um com o outro, né, seja afetado. Então, por exemplo, a gente poderia pensar a diferença entre considerar o outro abstratamente, como um número. Muitas vezes a gente fala de, eu me sinto um número, né? Sei lá, no plano de saúde a gente se sente um número, né? Apenas um a mais, quer dizer, não tem pessoalidade, né? E considerar o outro, ao contrário, como alguém que merece preocupação, eventualmente merece carinho, né? E assim por diante. E ele parece sugerir, né, que esse segundo modo é preferível. Daí a gente pensa, bom, então, né, como é que os alemães tratavam os judeus? Né? No pior sentido dessa caracterização da abstração. Né? Enfim, e aí ele vai dizer, bom, diante desse quadro, né, então pensando nisso, haveria duas possibilidades extremas da preocupação, né, extremas no sentido, né, de, vamos dizer, duas pontas de uma escala.
a substituição, ou seja, onde a gente assume o lugar do outro e tira dele a autonomia, não uso essa palavra, eu estou usando para facilitar a caracterização, ou a antecipação, né, em que eu, ao contrário, eu não tiro, mas eu eventualmente devolvo ao outro o cuidado, né? E segundo Heidegger, essa preocupação pertenceria ao cuidado autêntico, porque é uma preocupação com a existência do outro e não com um quê, uma coisa, né? Porque com isso, aqui entra um elemento que seria fundamental para pensar uma ética mesmo, né? Uma ética não só da autenticidade, que diz respeito à autorrealização, digamos assim, mas ao modo de relacionar-se com o outro. Porque o que ele está dizendo aqui, né? Se nós agimos assim, né, nessa ideia de dar o outro, ou deixar o outro cuidar por si próprio, nós ajudamos o outro a tornar-se em seu cuidado transparente a si mesmo e livre para ele, né? Então vamos dizer, como eu respeito o outro, sem invadir a sua autonomia. Quer dizer, sem pretender, por exemplo, dizer a ele o que fazer, determinar o que ele deve fazer. Isso é muito interessante, né, para pensar, por exemplo, relações com filhos, né? Você deixa o filho ir, né? Ou você se coloca no lugar dele e já determina antes tudo o que ele deve fazer, como ele deve fazer e assim por diante. Se você faz isso, você tira a autonomia dele. De outro lado, também, se você, dependendo da idade principalmente, né, deixar total autonomia, né, pode quebrar a cara além da conta, né, além do que seria necessário para simplesmente aprender alguma coisa. Enfim, mas veja, né, aqui ele está pensando de fato modos de nos relacionarmos com o outro num sentido não tão distante do corriqueiro da palavra cuidado, né? De fato, como que a gente ajuda o outro, né? A palavra ajuda aparece aqui, né? Eu estou enfatizando isso porque muita gente fala, não tem ética em ser e tempo, o Heidegger não está pensando, ele está só fazendo uma descrição fenomenológica, né? E de fato, muitas vezes, ele está só mostrando, pode ser assim, mas se a gente lê com atenção e com o mínimo, né, é evidente que ele está indicando atitudes preferíveis, né? Então, aqui ele fala, por exemplo, né, da preocupação, né, essa ligação, esse tipo de ligação em que haveria esse respeito, né? A gente poderia, claro, eu dei o exemplo dos filhos, mas a gente poderia pensar entre seres humanos adultos, né? Eu tenho que partir do princípio de que o outro é autônomo, tão autônomo como eu. Senão, né, eu estou invadindo a capacidade, o direito, digamos assim, que ele tem de cuidar a si próprio. Eu estou tirando dele essa prerrogativa. Isso daria para pensar um monte de coisa, inclusive em termos de políticas públicas, porque o Estado determina, né, o que o cidadão deve ou não deve, por exemplo, consumir, né? É uma questão, né? Por que um conjunto de seres humanos que fez ali a lei tem a prerrogativa de determinar a outro ser humano adulto o que ele pode e o que ele não pode naquilo que diz respeito apenas a ele mesmo, né? Tá, por exemplo, no consumo de droga, esse tipo de coisa, né? Ou em várias outras, né, coisas que isso vai se multiplicando, né? Que é uma discussão, né, muito forte em políticas públicas, né? Liberalismo, né? Uma perspectiva mais liberal, até libertária, né, nesse sentido, e uma perspectiva de cuidado, né, que o Estado tem que ter com o cidadão e assim por diante, enfim. Por isso que eu falei, né, aqui é onde entram esses assuntos, onde dá para ver esses assuntos aparecendo que teria que aparecer em algum momento, né, se a gente está falando, né, do mundo do ser aí, era inevitável que isso aparecesse. Enfim, aqui ele vai falar mesmo, né, de Rücksicht, que a gente poderia traduzir por respeito, Nachsicht, que poderia traduzir por tolerância, enfim, poderia pensar um pouco mais também como traduzir, mas são palavras em que fica claro, né, isso que ele está, né, pensando: respeito, desrespeito, tolerância, indiferença, né, são algumas coisas que vão aparecendo aqui.
Tá? E aí é interessante, né, que nisso tudo ele vai tentar mostrar como ele está caracterizando o modo como nós nos compreendemos uns aos outros, quer dizer, a compreensão que o Seraí tem do outro Seraí, ela é imanente à compreensão de ser, aquilo que ele desde o começo vem falando, nós temos uma certa compreensão de ser, né, e faz parte dessa compreensão de ser a compreensão do ser do outro Seraí. E essa compreensão não é, segundo ele, um conhecimento, não é no sentido formal, no sentido abstrato, que nasceu a partir, por exemplo, né, de um reconhecimento. Assim, o outro é igual a mim. Daí eu vou... Não sei se aquele eventualmente pode estar dialogando até com a dialética do senhor e do escravo do Hegel, né? Mas enfim. Mas sim, um modo de ser originariamente existencial. Ou seja, nós, é como se ele estivesse dizendo assim, nós já entramos, somos jogados no mundo com algum nível dessa compreensão do outro. Ele nunca fala em termos, né, da cronologia biológica do indivíduo, né, mas a gente poderia pensar, né, o bebê ele já tem uma relação com a mãe, né, algum tipo de compreensão do outro nesse, né, no sentido muito evidentemente amplo da palavra, né? Fala. Esses modos de ser existencial, por exemplo, a fome, seria uma necessidade de ocupação básica de existência. Por exemplo, o choro, sei lá, a caça. Seria esses modos de se ocupar existencial com o outro? Sim. Quer dizer, no caso da caça, com o animal, né? Mas, enfim, mas de qualquer maneira, com a natureza, né? Enfim, são vários modos de ser a partir, né, de certos traços ontológicos fundamentais. Sim, tudo isso é cuidado. Que se a gente ele está tentando, ele propôs duas palavras aqui para diferenciar o cuidado aplicado às coisas e o cuidado aplicado aos seres humanos, né? Mas claro, é interessante, você fala da fome, né? Ele não fala da fome. Aí entra aquela coisa, porque ele está pensando muito pouco no fisiológico, né? Ele está pensando em termos aparentemente muito mais imateriais, né? Se a gente pensar que naquela chave, né, se existência e facticidade, que ele lá colocou, né, corporeidade, digamos, né, que seja corporeidade e sei lá o que, né, imaterialidade, espiritualidade, ele tematiza muito pouco esse lado, né, ele tematiza muito pouco a facticidade, a corporeidade, ele vai tematizar muito mais esse aspecto, né, mas claro, a gente poderia pensar, isso é uma coisa também, ele não está fazendo aqui uma descrição exaustiva de tudo, né? Então ele não, né, ele teria que fazer uma obra muito maior e não é o foco, né? Ele está pensando muito mais naqueles caracteres que seriam os mais fundamentais. Então a gente poderia pensar nisso, né? Bom, a fome vai, né, uma característica da facticidade que tem que ser resolvida, né? Um problema fático que evidentemente tem que ser resolvido e como nós cuidamos, né, nós temos essa propriedade, a gente vai ter que dar um jeito de resolver isso daí, né? Claro que se a gente fosse entrar em discussões mais pormenores, bom, mas e o cara que está com fome a ponto de roubar, né, portanto interferir na prática social, de uma certa... Aí a gente, isso aqui abre um campo, né, de possibilidades. Se o Heidegger tivesse interesse de escrever como Kant, né, uma doutrina do direito, uma doutrina da virtude, qualquer coisa do tipo, uma filosofia do direito, né, ele partiria daqui, mas ele não fez, aparentemente ele não está realmente tão interessado em fazer isso, né? Digamos, ele partiria daqui talvez, né? Bom, aqui ele vai, é que esse parágrafo é grande, né? Mas ele vai também entrar numa questão aqui, que ocupa uma boa parte aqui do final do parágrafo, né, uma discussão sobre a empatia, que acho que ele está dialogando claramente com Russell e possivelmente com a Edith Stein também, né, que é uma fenomenóloga, né, que desenvolve a noção de empatia, enfim, mas que também o Russell desenvolve, né, o Heidegger está dialogando
com eles e falando, olha, a empatia é um fenômeno derivado, ela não é originário. Não vou entrar aqui no detalhe, até porque está dando nosso horário, né? No 27 é que ele vai falar, né, mais do impessoal, das manas. E aí, bom, acho que talvez no começo da próxima aula a gente possa ver um pouquinho disso. Tá? Vou pensar aqui como é que a gente encaixa, porque realmente seria importante a gente ver um pouco melhor o 27. Ele é menor que o 26. O 26 é o maior dos três, né, aqui do capítulo. Tem algumas questões, mas de qualquer maneira, né, acho que é interessante pensar nisso, né? Não sei se faz sentido para vocês, mas à medida que a gente vai avançando, né, parece que a compreensão, né, do Dasein, do ser aí, ela vai, do que seria esse ser no mundo, né, ela vai se ampliando. Está falando o tempo todo a mesma coisa, mas a gente vai adquirindo novos ângulos e com isso a coisa vai ficando um pouco mais completa, digamos, né, ou mais ampla, né? Falar em completa é sempre mais complicado, né? Bom, retomamos na sexta, então.